Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? E aí, como é que vocês estão? Bom, uma matéria que saiu aqui no site Tech Mundo. Marco legal dos games vai baixar o preço dos jogos, entenda os detalhes da lei. Foi uma matéria que saiu aqui no dia 20 de julho de 2023 e eu queria bater um papo aqui com vocês. Vou ler parte da matéria, vamos discutir aqui algumas coisas, vamos conversar. E é isso, depois a gente troca uma ideia. Vamos lá. O Brasil vive atualmente um dos momentos mais pujantes no setor de jogos eletrônicos, com vários estúdios sendo adquiridos por empresas estrangeiras, dezenas de jogos recebendo investimentos e mão de obra nacional sendo exportada a rodo. O cenário local parece cada vez mais promissor. Isso é verdade, né? Ultimamente a gente tem visto aí, eu não vou entrar aqui, eu já falei sobre isso em alguns vídeos passados, eu não vou entrar nessa matéria, nessa esteira e nessa discussão, porque envolve dois mundos extremos, né, de Lula, Bolsonaro. Parece que o Brasil só tem essas duas polaridades. Não existe opção para outros cenários políticos. Só existe essa, entre aspas, segundo o que a gente tem visto aí. Mas eu acho que tem coisas que a gente tem que mencionar, tem coisas que a gente tem que ponderar, pontuar. O Bolsonaro teve os erros dele, que foram vários, muitos. Mas nesse aspecto, assim, o Brasil e o mundo ficou parado durante, sei lá, 4 anos quase, da pandemia, 3, 4 anos. Então não foi só o Brasil teve ali o seu impacto, óbvio, por não estar preparado financeiramente, uma série de coisas, mas o mundo ficou parado. Então o setor de tecnologia como um todo parou. A gente teve falta de produtos, falta de insumos, os mercados de games fecharam, muitas produtoras, muitas empresas tiveram que fechar. Não foi uma perda tão grande, porque como muita gente ficou home office, ficou em casa, o setor de tecnologia meio que aflorou. Né? Então muitos jogos, muitas coisas foram produzidas nesse intervalo de tempo. Muita gente ganhou dinheiro, muita produtora ganhou dinheiro com jogos e tudo mais, só que chegou num momento que começou a faltar peças no mercado, peças, por exemplo, para carro, né, para fabricação de carro, eletrônicos, videogames. Então esses insumos começaram a faltar. Então agora eu acho que é normal que uma pandemia deu uma parada, né? A gente pode dizer até que acabou, de certa forma, tem algum foco ou outro. Então agora as coisas estão dando uma melhorada no mercado e o governo Lula deu essa sorte, né? De pegar o país meio que saindo ou tentando sair dessa prisão, dessa coisa ruim que foi esses últimos anos. Então agora o mercado está mais aquecido, as empresas estão investindo mais, muitas empresas foram adquiridas no Brasil. Então esse cenário é preciso que a gente coloque isso. Bolsonaro errou, eu fui um dos que votei nele e me arrependi, mas aí é uma outra discussão, não cabe aqui. Mas o fato é que o Lula agora vai navegar numa maré meio que muito melhor do que o Bolsonaro pegou. Isso é um fato, não dá para negar, tá bom? Política econômica, essas coisas é uma outra questão, mas é fato que realmente a pandemia prejudicou muito o governo Bolsonaro, sim, isso não tem como a gente negar. Uma pesquisa de 2022, realizada pela Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais, a Abra Games, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento, a PEX Brasil, mostra que nos últimos 4 anos o país teve um aumento de 169% no número de desenvolvedoras. De 2018 a 2022, o número de empresas desenvolvendo jogos saltou de 375 para 1.009. Então esbarra mais ou menos nisso que eu falei, né? 2018 o Bolsonaro ainda não tinha sido eleito, ele entrou em 2019, mas foi aquele período ali de transição, já estávamos em campanha, aquela coisa toda, já havia vamos dizer assim, um cenário posterior, né? Já se fazia um planejamento, tanto o país quanto os investidores, né? As pessoas, os donos da grana, já faziam aquela projeção, se era ele que ia entrar, se era o Haddad, aquelas coisas todas. Então foi um período muito aquecido do governo. 2019, 2018 a gente ainda não tinha decretado de fato a pandemia, embora tenham especulações aí que ela começou mesmo no final de 2018, mas foi em 2019 que o negócio, que o caldo entornou, né? Finalzinho de 2019, que foi o ano que o governo Bolsonaro assumiu. Então de 2018, como diz a matéria, a 2022, surfou ali muitas desenvolvedoras, foi mais ou menos aquilo que eu falei, né? Surgiu muita coisa nova no mercado, o mercado começou a muitas pessoas dentro de casa, as pessoas precisam de entretenimento. Qual o entretenimento melhor do que games? Talvez séries, vídeos, né? Filmes. Então foi um mercado que deu realmente uma aquecida muito boa. O Brasil já conta com gigantes no setor, como a Wildlife, que já foi avaliada em mais de US$ 1 bilhão, cerca de 4,8 bilhões de reais. Afterverse, empresa que foi comprada pela holding dona do iFood,
e a Aquiris, que foi comprada pela Epic Games neste ano. Então muitas empresas aí. Esse jogo é um jogo muito bom, né, cara? Horizon Chase Turbo é um jogo sensacional, acho que tem para mobile também. É um jogo brasileiro, muita gente não sabe disso. É um jogo, eu não sei se a empresa hoje, não sei como é que tá o cenário, mas foi desenvolvida, o jogo, né, foi desenvolvido por uma equipe brasileira. Os caras realmente fizeram um trabalho excelente ali. Se inspiraram, para não dizer que copiaram assim algumas coisas, né, do Top Gear, entre outras coisas. O jogo ficou muito bom, realmente, uma obra-prima. Aí a gente vai entrar em outros méritos, tem quem ama e tem quem não gosta, né, mas ficou muito bem produzido, muito bem feito. A indústria brasileira ainda conta com mais de 12 mil pessoas trabalhando com desenvolvimento de jogos, mais de 4 mil cursos de graduações em jogos digitais ou design de games, e centenas de milhares de jovens ansiosos para atuar com o que eles mais gostam, né? Então a matéria começa dando essa pincelada, mostrando o cenário de games atual. Isso é um fato também. Existem dezenas de cursos, tanto cursos baratos, né, cursos livres, quanto cursos de graduação para desenvolvimento de games, desenvolvimento de sistemas e afins aí, coisas ligadas à área dos games, inclusive as mulheres, né? Eu comentei sobre isso num desses vídeos que eu fiz, que o mercado feminino está aquecido nesse aspecto. Mulheres que até então, o lado feminino, né? As mulheres que não eram muito adeptas a games, a grande maioria, era um mercado mais masculino, a coisa tá ficando quase meio a meio ali. Elas estão tanto jogando quanto trabalhando no setor de games, e isso está muito aquecido. O que é o marco legal dos games? De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, um marco legal ou marco regulatório é um conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento dos setores na quais os agentes privados prestam serviços de utilidade pública. Ou seja, ele funciona como uma espécie de pilar que determina como uma categoria de economia vai funcionar para conciliar a saúde financeira das empresas com as exigências dos consumidores. É meio que seria um PROCON, vamos dizer assim, algo parecido. Ele atua ali, o marco legal vai definir a questão de preços, né? A gente vai ver isso mais para frente aqui, mas só para dar um norte aqui, pelo que eu entendi. Pode ser que eu esteja enganado, mas esse marco vai regular as coisas, vai tentar nivelar tanto para o lado do consumidor quanto do lado das produtoras, porque sem isso as coisas ficam meio absurdas, né? A gente tem, por exemplo, algumas produtoras cobrando valores astronômicos por jogos e por consoles e por aí vai. Isso é ruim porque facilita também a pirataria. Eu acho que esse tal desse marco legal todo mundo vai ganhar, tanto as produtoras quanto os consumidores. Ninguém gosta, pelo menos eu acho, né? Ninguém gosta de ficar comprando coisa pirata, porque é prejudicial também. Quando você baixa um jogo, quando você baixa uma música ou determinadas coisas de sites piratas, torrent, por aí vai, existe um risco, mas muitas de nós, eu tô incluído também, não sou santo, muitos de nós corremos esse risco porque não temos dinheiro para pagar, mas existe sim. Quem baixa desse tipo de conteúdo sabe que pode vir um Trojan, pode vir um programa malicioso, mas para fazer o quê? A gente opta porque não tem grana para comprar o original. Apesar de ter uma história de quase 50 anos no Brasil, os jogos eletrônicos receberão somente agora as regras específicas. Nesse sentido, o marco legal dos games servirá para regular a fabricação, importação, comercialização, desenvolvimento, uso comercial e prestação de serviços de entretenimento vinculados aos jogos. Criado pela PL 2796 de 2021, então isso não é uma coisa atual, né, a gente pode dizer assim, tem 2 anos praticamente, de autoria do deputado federal Kim Kataguiri. Dentre outras coisas, a lei define que um jogo eletrônico é um programa de computador que contenha elementos gráficos e audiovisuais que têm fins lúdicos e em que o usuário controle a ação e interaja com a interface. Que os jogos podem ser utilizados em ambiente escolar para fins didáticos, terapêuticos, treinamentos e simulações de conduções de veículos e mais. Máquinas caça-níqueis ou outros jogos de chance semelhante, entre parênteses jogos de azar, não são considerados jogos eletrônicos. O desenvolvimento de jogos eletrônicos é considerado pesquisa tecnológica e inovação tecnológica. O Estado apoiará a formação de profissionais através de cursos técnicos ou superiores de programação, através da criação de oficinas, incentivando pesquisas, promovendo cursos de captação e etc. Equipara a tributação de jogos eletrônicos à tributação de itens de informática. E aqui a gente teria que ver
se ficaria legal. Então, assim, o projeto de lei vai estar aqui, a PL, todas as informações, inclusive o link dessa matéria também vai estar aqui, para você ler mais, porque ela é bem comprida, já tô terminando o vídeo, eu não vou ler até o final, tem muita coisa aqui, eles abordaram várias coisas aqui, inclusive fazem aqui críticas ao projeto. Esse é o presidente da Abra Games, que é o Rodrigo Terra, é um pesquisador, ele comenta aqui algumas coisas. Então a matéria ficou bem longa, tá? Eu vou terminar aqui só pra gente ver aqui como está a tramitação. Talvez eu fale ali um pouco sobre a crítica. Tem o canal do Kim Kataguiri, onde ele comenta melhor, explica melhor como funciona. Mas eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nem apreço nem desapreço pelo Kim. Para mim, eu até acho que ele tem uma atuação legal, né? Mas aí é uma questão, como eu falei, eu não quero entrar nessa parte política, mas a gente tem que falar porque política faz parte do nosso dia a dia, ela nos norteia, é essencial, vivemos numa democracia, então eu não quero tomar partido. Eu nem sei da atuação do Kim diariamente, não conheço muito a fundo o trabalho dele, mas pelo que o pouco que eu vejo na mídia e tudo mais, no YouTube e nos canais, ele parece que tem uma atuação legal, o cara faz valer o voto, acho que ele é deputado federal, né? Faz valer ali o voto, como ele não é do Rio, eu não tenho não participo muito, então não conheço, não posso julgar, mas pelo que eu vi, e em específico, esse projeto eu achei bacana, achei sensacional, tem coisas que tem que ser discutidas, esse último ponto ali, por exemplo, tributação de jogo eletrônico com tributação de item de informática, depende, né? O que é mais... Eu acho que sai muito mais custoso produzir uma peça de informática, no meu entendimento, do que produzir um jogo. Eu sei que o jogo é caríssimo para ser produzido, enfim, tem muita gente envolvida, é uma equipe gigante, tem gente que acha que é simples fazer um jogo, não é. Pelo menos um jogo decente, um jogo bom, você tem que ter um cara para o design, um cara para o marketing, um cara para modelagem, um cara para o som, para sombra, enfim, uma equipe gigantesca. Mas ainda assim eu acho que o produto de informática precisa de insumo, precisa de montagem, distribuição. Então eu não sei, o meu medo é que ao equiparar o jogo com o item de informática, quais itens? Ficou um pouco vago. Talvez isso acabe subindo o valor do jogo, mas não sei, né? Não sei, porque a matéria diz ali que isso vai abaixar o preço dos games, então eu realmente fiquei sem entender. Justamente porque a matéria da reportagem diz: marco legal vai abaixar os preços dos games? Então, é isso. Então, só para a gente terminar aqui, vamos ver como é que está a tramitação. A PL, né, ou o projeto de lei 2796 de 2021, foi aprovado na Câmara dos Deputados no final do ano passado. A gente está em 2023, no final de 2022, ali por volta de setembro, outubro, aquela época ali, já foi aprovado. E no início de junho deste ano, de 2023, o projeto de lei foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, do Senado. E agora o tema será votado no plenário do Senado. Essa votação acontecerá somente após o recesso parlamentar, que termina agora nesse mês, dia 31 de julho. Depois seguirá para a sanção do presidente Lula. Então, ao que tudo indica, falta pouco. Aí, no caso, se o Lula aprovar, ok, beleza, eu acho que volta para o Senado chancelar e segue aí o trâmite legal. Agora, o Lula pode vetar algumas coisas, vai ouvir aí o nosso querido ministro Tachad, né, que algumas pessoas o apelidaram assim. Então as coisas estão andando, estão avançando, vamos ver que rumo vai levar, né? Antes de ser apreciado pelo plenário, o texto receberá um relatório do senador Irajá. Relator do projeto, o parlamentar apresentou uma emenda que foi aprovada, entre parênteses, acrescentando ao texto que games podem também ter uso comercial. Achei legal isso aí também. Em uma outra emenda, o ruim da lei brasileira, eu falo porque eu não sou advogado, mas sou bacharel em Direito, estudei 5 anos lá e é chato. A lei brasileira é linda, os códigos e tudo aquilo lá. Mas essas emendas, cara, até a Constituição, a nossa Constituição, ela é toda, a gente brinca que não é emenda, é remendo, né? Ela é toda remendada, é muita coisa. Mas enfim, é complexo. O Brasil é um país muito, muito misturado, é um país muito miscigenado, né? Tanto de etnias quanto de culturas, então é aquilo, né? Não dá pra gente também criticar, é necessário as emendas, mas são muitas, né? Você vê, nem é lei ainda é um projeto, talvez é até melhor, né? Enquanto é projeto, melhor do que depois que virar lei ficar emendando, então tem que emendar agora enquanto é projeto, mas enfim. Uma outra emenda do senador Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais. O Irajá é do PSD de Tocantins, esqueci de mencionar aqui, tá? E o Carlos Viana, que é esse aí que fez uma outra emenda, é do Podemos de Minas Gerais. Foi rejeitada. E as outras 4 adições estão aguardando apreciação. As emendas foram apresentadas pelos senadores Messias Jesus, do Republicano de, acho que é Roraima, né? O Roraima.
e Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Então ainda está ali naquela fase de emendas e tudo mais. Mas o fato é que está tramitando, já está praticamente quando voltar do recesso aí do Senado, dia 31 de julho, vão ser votados e depois vai seguir aí para sanção do presidente. Ele já se mostrou, inclusive eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no link da descrição, comentando essa parte. Ele já se mostrou satisfatório, né? Já fez votos aí de que vai aprovar, mas muita coisa a gente não sabe, né? Se vai vetar alguns artigos e tudo mais, precisaremos. Isso ainda vai dar pano pra manga, provavelmente eu vou voltar aqui para falar sobre isso, tá bom? É um assunto chato? É. Um assunto complexo? É, mas a gente precisa debater, precisa conversar sobre isso, precisa criar aquela cultura. O brasileiro não tem essa cultura de se interessar por política, principalmente nesse campo econômico. Então, como agora tem a ver com os games, talvez a gente, né, principalmente os jovens que não tem muito essa coisa, talvez se interessem mais, comece a cobrar. O Kim é um deputado jovem, isso também facilita esse trâmite, ele gosta de jogos, eu já vi ele falando, ele joga, então ele tá jogando a nosso favor. Fato é que ele tá, vamos dizer assim, puxando a sardinha pro lado dos gamers, isso é bacana, mas a gente sabe que do outro lado existe uma indústria gigante, existe o lobby, existe a pressão das empresas que não são bobas, é muito dinheiro envolvido, então não é assim, o Kim, só porque o Kim é deputado, ele vai botar lá e o troço vai passar. Não é assim, é uma guerra que está sendo travada porque as empresas nunca querem perder. Então a gente precisa apoiar, precisa entender, né, precisa cobrar. Então vamos dar uma lida nesse marco legal, vamos ficar mais antenado nos assuntos, porque a gente só tem a ganhar, né? Os preços dos jogos abaixando, consequentemente baixa os preços dos consoles, abre concorrência, mais produtoras, mais jogos, mais emprego, botar essa garotada para trabalhar. Então assim, eu só vejo benefício, né? Mas é um assunto complexo que vai demandar tempo e principalmente interesse de todos nós, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a matéria segue aqui, tem outras coisas aqui. Vamos dar uma olhada aqui só no final, as críticas, só esse pedacinho aqui, ó. Em entrevista ao Voxel, que é o portal aqui que cuida do Tecmundo, Rodrigo Terra, o presidente da Abra Games, diz que, mesmo a entidade tendo quase 20 anos de fundação, ninguém foi consultado na fase de elaboração do projeto de lei. Ele afirma que a redação atual da lei prejudica principalmente os desenvolvedores indies, né? Que é aquela galera que faz jogos de forma mais autônoma, que não tem vínculo empregatício com nenhuma desenvolvedora, que desenvolve homebrews, aquela galera mais underground e tal. Esse pessoal vai ser prejudicado porque, embora seja uma galera mais underground, mais autônoma e tudo mais, tem muitos bons jogos, excelentes jogos indies, jogos que não foram lançados por grandes produtores, que são muito bons, né? Terra, no caso do Rodrigo Terra, também critica o fato de o projeto dar tanto espaço está entre aspas, para os fantasy sports, também chamados de fantasy games ou jogos de fantasia, que ele julga que poderiam ser regulados por uma legislação à parte. Aí abre aspas, está sendo privilegiado um subgênero do setor de jogos e não temos nada sobre o tradicional RPG. Por que não estamos falando do RPG, que é o fantasy que a gente conhece há mais de 30 anos? Questionou ele ali. Eu não entendi, de repente é melhor elucidar isso aqui mais pra frente, não entendi o que ele quis dizer com isso, acho que fala mais ali a respeito, mas é isso. Essa parte eu acho que ficou mais uma guerrinha de gênero, de estilo de jogo, tal, enfim. Precisaria ser melhor debatido e melhor estudado isso. Agora, isso foi uma coisa realmente que a gente tem que ver. Será que o Kim não fez uma consulta ou só não consultou a Abra Games, falou com uma outra entidade, que não existe também só a Abra Games, existem outros grupos que representam os gamers, a indústria de videogame e tudo mais. Então assim, é aquilo, né? Falou em política, a gente sempre vai ter dois extremos, vai ter polarização, não tem como a gente ter 100% de aprovação para tudo. Ele reclamou disso, é um ponto a ser levado em consideração, a gente tem que ver isso também, mas até lá, até o projeto realmente ser aprovado, muita água vai rolar e provavelmente vai ter continuação desse vídeo, tá bom? Deem uma olhada na matéria, só finalizando agora, já terminei, vão até o final, a matéria é bem comprida, eles até abordam aqui, ó, jogos mais baratos, aí colocaram aqui uma interrogação, justamente porque eles foram ouvir o outro lado da história, que é aquela galera do Fantasy Games e tal, explorando, dizendo por quê. Aí eles se defendem dizendo que não foram, nunca lucraram nada, que sempre ficaram ali meio no esquecimento, aquela coisa toda. Chamaram o pessoal do Cartola, enfim, eles estão tentando abranger isso aí, estão tentando trazer o máximo de incluir nos games coisas que nem são games. No meu entendimento, por exemplo, Cartola não é jogo, é um jogo, mas não é game. Enfim, isso aí
calma que aos poucos a gente vai se acertando. Não é para brigar, não é para discutir. A gente tem que criticar, tem que ponderar, mas sempre na educação, conversando e debatendo que a gente avança. Com briga, com guerra, a gente não sai do lugar, tá bom? Esse vídeo aqui não tem qualquer cunho político de defender. Eu não tô nem aí para Lula, nem aí para Bolsonaro. Eu quero que o Brasil dê certo. Quis muito, torci, inclusive, votei no Bolsonaro. Queria muito que ele tivesse feito um bom governo. Entendo todos os problemas que aconteceram, como eu falei, mas eu tenho as minhas críticas. Eu não gostei com a forma como ele conduziu o Brasil nesse período. Não sou Lula, não votei no Lula, não tenho qualquer apreço por ele, mas torço para que ele faça um bom governo. Eu não quero que o Brasil dê ruim só porque ele tá lá. Pelo contrário, tudo aquilo que ele faz de bom, eu bato palma, como eu batia pro Bolsonaro, e se errar, a gente tem que ter em mente que eles são nossos funcionários, eles que tem que prestar contas a nós, e não nós brasileiros ficar brigando por causa de política. Para mim, pouco importa quem esteja no governo. De verdade. Não tenho partido, não tenho posição direita, esquerda. Eu não tô literalmente andando para isso. Eu realmente não ligo. Eu quero que o Brasil dê certo. Tá bom? Então esse vídeo aqui não tem qualquer cunho político. Se amanhã ou depois do Lula vacilar, eu vou aqui descer a lenha. Se daqui a, sei lá, quando o Bolsonaro ficar elegível de novo, voltar e fizer um bom governo, ótimo. Se o Ciro entrar, ótimo. Cara, a gente tem que ter em mente que o Brasil é que é mais importante do que qualquer político. O Brasil em primeiro lugar, né? Eu ia falar até a frase do Bolsonaro aqui, Brasil acima de todos. Deus acima de tudo, sei lá como é que ele usava lá, enfim, é isso. Mas o Brasil é que tem que vir primeiro do que qualquer tipo de político. Isso que eu quero deixar claro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, conversa, discussão, debate, vamos aqui pro campo das perguntas aqui embaixo que a gente vai evoluir. Show? Vamos seguir aqui. Fique com Deus, um abraço. Fui.